Meu ex-marido tinha um caso com a própria madrasta dele. Eu não vou falar o nome de ninguém porque, infelizmente, eu não tenho grana para processo. Bom, para começar, eu preciso contar um pouquinho da vida dele para vocês conseguirem entender todo o contexto da história. A mãe do meu ex, ela faleceu quando ele era criança. Ficou ele e mais 2 irmãos órfãos de mãe. E aí, quando ele tinha por volta de uns 10 anos de idade, o pai dele se casou novamente. Inclusive, o pai dele casou com uma mulher que era, assim, muito mais nova que ele. A mulher, eu acho que ela tinha quase que a metade da idade dele. E ela também tinha um filho de um antigo relacionamento. Entenderam até aí? Dito isso, eu comecei a namorar o meu ex-marido, eu tinha 22 anos e ele tinha 24. A gente namorou por um tempo moderado. E aí, logo ele me convidou para poder amigar. Aqui a gente fala assim, quando não vai casar, vai só morar junto, amigar, vamos amigar? E eu queria, obviamente, porque eu tava apaixonada por ele, mas eu fiquei com medo porque ele me chamou pra gente poder morar junto num barracão no fundo da casa do pai dele. E naquele quintal morava muita gente, então eu tinha medo de, sei lá, dar briga, dar confusão, porque morava o pai dele, morava a madrasta, morava os 2 irmãos dele, o filho da madrasta. Mas ele falou assim, não, pode ficar tranquila, a minha relação com a minha madrasta e o filho dela é super tranquilo, até porque a minha madrasta terminou de me criar, a minha relação com o meu pai e os meus irmãos também é muito boa, lá em casa não tem briga, o pai dele também veio falar comigo, então assim, eu nova, apaixonada, né? Arrumei as minhas coisinhas e fui morar naquele barracão com ele. O meu ex-marido, ele era muito mulherengo. Muito, gente. Inclusive, foi por causa disso que a gente se separou. E quem vivia conversando comigo, porque assim, quando a gente casou, né, que eu ficava sabendo que ele tava com mulher, que ele tava aprontando, obviamente a gente sempre brigava e eu vivia falando que ia embora, eu vivia falando que ia separar. Então, quem vinha conversar comigo, vivia falando assim, não, calma, ele é muito novo, ele vai amadurecer, ele vai criar juízo, ele vai parar com isso. Era justamente a madrasta dele. Aí também, com o tempo, eu acabei engravidando, depois eu engravidei de novo, e com isso, o tempo foi passando e todo mundo continuava morando naquele mesmo quintal. E tipo assim, de início, né, antes de eu começar a desconfiar de tudo, a nossa relação era muito boa. Eu me dava bem com o pai dele, com a madrasta. Eu e a madrasta dele, nós éramos muito amigas. A relação dele com a madrasta também, sabe? Não tinha brigas em relação a isso. Mas o gatilho para eu começar a desconfiar é que um dia, eu não sei porquê, mas assim, sem mais nem menos, eu parei para perceber o quanto ele conversava com ela entusiasmado. Por exemplo, se a gente estivesse no meio de um papo, os 3, ele me deixava de lado, ele me deixava falando sozinha para prestar atenção e dar atenção para o que a madrasta estava falando. Vocês conseguem entender? Só que até aí também, isso não era motivo para eu apontar e falar assim, ai, é uma traição. Uma coisa séria dessa, né? Eu tinha que pensar direito. Bom, o pai dele, o meu ex-sogro, que inclusive já é falecido tem alguns anos, ele bebia muito. Gostava de uma manguaça que vocês não estão entendendo. E aí um dia, eu e o meu ex e os nossos filhos, a gente foi almoçar na casa dos meus pais. A gente já tinha almoçado e tal, tava lá de boa, até que o meu ex-sogro chegou. E no que ele chegou, ele começou a invernar na cachaça junto com o meu pai. E bebe, 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 bebe. Até que chegou um ponto que ele tava muito ruim. E meu ex falou assim, eu vou levar meu pai lá em casa e depois eu volto pra buscar os seios, meninos. Falei, não, tudo bem. E nisso ele foi, né, levar o pai dele em casa. Só que no que ele foi, ele não voltou. E eu fiquei esperando e nada. Então eu falei assim, mãe, vou pegar os meninos, vou embora andando mesmo. E fui embora. Quando eu cheguei lá, que eu entro na casa do meu ex-sogro, eu pego o meu ex-marido saindo do quarto do irmão dele, que inclusive não estava em casa, e logo em seguida a madrasta dele sai também.
O meu ex-sogro tava desmaiado de bêbado e os dois estavam sozinhos no quarto. Fazendo o quê? Aí já foi coisa demais. Eu questionei, falei, o que você estava fazendo no quarto? Aí nisso eles começaram a me enrolar, começaram a inventar um monte de desculpa. E naquela época também, gente, eu tentava relutar pra não acreditar no que eu tava desconfiando. Porque eu pensava assim, é o cúmulo do absurdo. Uma mulher que terminou de criar o enteado, ter um caso com ele. Então até o último momento eu tentei pensar assim que era coisa da minha cabeça, que eu tô doida. Resolvi deixar essa história pra lá, sabe? E aí ela ficou grávida. E no que ela ficou grávida, né, descobriu, os meses foi passando, ela ficou muito ruim. Tipo assim, ela vomitava muito, ela chegou a ter que ficar internada, porque nada que ela comia parava no estômago. E tinha uma amiga dela que ficava indo pra casa pra poder ajudar, porque eu tinha meu barracão, tinha os meninos pra cuidar, né, então assim, ficava muito pesado pra mim. E aí, quando foi um dia, era por volta de umas 6 e pouquinho da manhã, era muito cedo. O meu barracão tava com as portas fechadas, mas eu já tava acordada. Só que eu não quis abrir as portas porque tava fazendo muito frio e era muito cedo. E as duas, eu acho que elas pensaram que eu tava dormindo ainda. Só que eu tava acordada. Nisso, a amiga dela tava estendendo roupa no varal, enquanto as duas conversavam de quem seria o pai do bebê dela. No caso, da madrasta do meu ex-marido, né? Se seria o meu ex-sogro ou o meu ex-marido. Vocês conseguem entender agora? Gente, nessa hora eu não consegui me conter, porque, tipo assim, eu ouvi nitidamente. Ai, será que quem é o pai? Será que é o fulano? Será que é o ciclano? Então, nessa hora eu perdi as estribeiras. Eu nem lembrava, sabe, de bebê, que eu poderia fazer algum mal pro bebê. Eu saí lá fora, eu peguei ela, mas eu bati tanto naquela mulher. Mas eu bati tanto. E eu só larguei porque juntou a amiga dela e o filho dela pra poder me tirar de cima dela. Porque senão, eu nem sei o que eu teria feito. E aí, quando o meu sogro chegou, eu comecei a falar pra ele, sabe, que eu e ele éramos dois trouxa, que o filho dele tava comendo a mulher dele, que talvez aquele neném que tava na barriga dela nem era dele. Comecei a fazer escândalo e querendo contar pra todo mundo. Só que, sabe o que meu sogro fez? Não só ele, como todo mundo, abafou o caso. Ao invés dele me apoiar e escorraçar aqueles dois, não. Ele me fez abafar o caso, porque era um escândalo muito grande pra época, porque isso foi o quê? 32, 33 anos atrás. Só que os vizinhos, o filho dela mais velho, o filho do meu sogro mais velho, todo mundo sabia dessa história, mas todo mundo se calou. Obviamente, eu me separei, eu fiquei enojada. Gente, eu fiquei com tanto nojo. Eu, como mulher, como mãe, eu fiquei com nojo demais. Eu peguei os meus filhos, eu fui embora para casa dos meus pais, e aí eu fiquei lá por alguns anos até eu me casar novamente. E por que eu resolvi enviar essa história justamente hoje? O gatilho para eu enviar essa história justamente hoje é que meu ex-marido faleceu. Nós velamos ele hoje, ele vai ser enterrado amanhã. E no velório dele, a madrasta tava lá, como se nada nunca tivesse acontecido, como se ela fosse santa e não tivesse rolado aquela patifaria toda. O menino, que hoje já é um homem, como eu falei, tem 32, 33 anos, ele tava lá chorando, mas como se ele estivesse chorando por um irmão. E eu não acho que era só um irmão. Eu acho que ele era filho dele, filho do meu ex, porque ele parece demais, não tem condições. E ele parece, inclusive, com os meus filhos. E apesar de ter se passado muitos e muitos anos, eu tive que me segurar até o último segundo pra não expor, pra não contar pra todo mundo ali, porque, cara, me deu uma raiva só de pensar que aquele safado do meu ex vai ser enterrado como um santo. Eu sei que muitas pessoas próximas a mim têm muita curiosidade pra poder entender melhor essa minha história e como tudo aconteceu. E eu vejo que vocês têm vergonha de me perguntar. E tá tudo bem, hoje é mais fácil para eu falar sobre esse assunto, por isso que eu decidi gravar esse vídeo contando toda essa história e como tudo aconteceu. Sim, eu saí com uma pessoa, era só para ser um date, só que essa pessoa decidiu me sequestrar.
para poder se vir da minha cunhada. Alguns meses atrás, eu conheci uma pessoa pela internet. A gente começou a conversar e acabou que ficamos conversando por uns 2 meses. E depois de 2 meses conversando, né, pelo WhatsApp, se conhecendo somente pelo WhatsApp, ele me chamou para sair e eu aceitei. Como fazia um tempinho que a gente estava conversando, eu senti confiança. Beleza, saímos a primeira vez, fomos num restaurante. Foi incrível, ele realmente era um cara assim dos sonhos. Até que marcamos de sair pela segunda vez. E foi aí que tudo começou. Nesse dia que a gente saiu, tava muito frio e chovendo muito. E todos os barzinhos que a gente passava tava, muito lotado. Foi então que ele perguntou pra mim se eu aceitaria ir ao apartamento dele. Ele falou, vamos pra lá. A gente pede alguma coisa pra comer, a gente bebe e fica de boa lá. E eu aceitei, porque na verdade eu até preferia, porque tava muito frio. Chegamos no apartamento dele, pedimos algo para comer, comemos, bebemos, transamos. E depois de tudo isso, eu acabei pegando no sono e dormi lá mesmo no apartamento dele. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui tomar um banho enquanto ele fazia o café. A gente tomou o café da manhã e até aí, gente, tudo normal. Até que eu terminei de comer e falei pra ele que eu precisava ir embora. E quando eu falei isso, ele olhou pra mim e disse que eu não podia ir embora ainda. Só que eu achei que ele estava apenas sendo fofo. Mas não. Foi quando eu dei falta do meu celular e comecei a procurar. Porque assim que eu acordei, eu até pensei, eu dei falta ali do meu celular. Só que eu pensei comigo, vou tomar um banho primeiro rapidinho, depois eu procuro o celular. E assim que eu comecei a procurar o celular pelo apartamento, ele olhou pra mim e disse pra mim ficar tranquila, só que o meu celular estava guardado com ele. Ali eu comecei a ficar assustada e perguntei pra ele que brincadeira era aquela. Foi quando ele gritou comigo e mandou eu sentar no sofá. E assim que eu sentei, ele deu o meu celular pra mim e pediu pra eu ligar pro meu irmão. E eu, sem entender nada, liguei. Então eu liguei pro meu irmão e assim que meu irmão atendeu, aquele cara foi, pegou o celular da minha mão para poder conversar com meu irmão. E ali ele disse que se meu irmão não chegasse no apartamento dele em meia hora, que ele ia. Entendeu? Quando eu ouvi ele falando aquilo, eu caí em desespero. Eu comecei a gritar e chorar. E por conta dos gritos, ele foi, me amarrou e colocou um negócio na minha boca. Até que depois de alguns minutos, o meu irmão chegou no apartamento. E assim que o meu irmão chegou, o cara, né, o boy, no caso, foi, ligou pro meu irmão, porque o meu irmão tava lá embaixo. E ele pediu pro meu irmão ligar para a minha cunhada, pois ele queria falar com ela pela última vez. Eu vou explicar para que vocês entendam. O meu irmão, ele começou a namorar há pouco tempo. E a namorada do meu irmão é ex desse louco, desse boy louco que eu saí. E esse louco é obcecado pela minha cunhada, óbvio, né? E o único jeito que ele conseguiu de falar com ela foi desse jeito. Porque segundo ele já tinha tentado conversar com ela, de todos os jeitos. Só que a minha cunhada não queria falar com ele. Então o meu irmão ligou pra ela, explicou pra ela o que estava acontecendo e ela foi até o apartamento. E assim que ela chegou, a polícia também chegou atrás. Foi quando começou as negociações. Só que quando a polícia começou a negociar com ele, ele disse que não precisava de negociação. Ele disse que só queria uma coisa, conversar com a ex pela última vez. Foi quando ele falou que iria me liberar se caso a minha cunhada subisse. E ele disse que ela, no caso a minha cunhada, poderia subir acompanhada, que não tinha problemas. Então ele me liberou e a minha cunhada subiu acompanhada de um policial. E assim que ela chegou no apartamento dele, ele ajoelhou na frente dela e ali ele começou a chorar muito nos pés dela pedindo perdão. Ele disse pra ela que não conseguia se perdoar de ter perdido ela. E ele também disse que amava tanto ela que ele não conseguiria viver sem ela. E depois que ele falou tudo que ele tinha pra falar, ele deu um abraço nela. E em seguida ele se
ele tirou a própria vida. Ele foi levado rapidamente para o hospital, mas ele não resistiu. Resumindo, depois de toda essa situação, eu passei a ter crises de pânico mesmo. Hoje, assim, graças a Deus eu tô bem melhor. Eu consigo lidar muito melhor com os meus pensamentos, com essa situação. Claro que eu nunca vou esquecer, é impossível. Mas pelo menos eu tô conseguindo conviver melhor com tudo isso. A minha cunhada, coitada, ela caiu em depressão.